Estamos de volta ao nosso Tira Dúvidas, que conta agora com a participação do professor Vinícius Braz, de Biologia, e do professor Bruno Galvão, de Ciências. Lembrando que você pode fazer a sua pergunta pelo telefone fixo ou enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp, nos números que aparecem agora na sua tela. Enquanto você envia as suas dúvidas, nós vamos relembrar mais alguns conteúdos de biologia. Professor Vinícius, tudo bem? Tudo bem, Cláudia? Tudo bem, Bruna? Quais foram os conteúdos abordados hoje, professor? Então, boa tarde, estudantes, pais, colegas professores. Hoje nós tivemos duas aulas, uma aula no primeiro ano, onde corrigimos aí as questões do PET, né, relacionadas aí às células, às organelas citoplasmáticas e núcleo. E no terceiro ano, nós trabalhamos com o assunto de biotecnologia, engenharia genética, essa aplicação, digamos assim, a genética no cotidiano. Perfeito. Agora que nós já relembramos mais alguns temas, nós vamos voltar para as nossas perguntas. Vamos à primeira. É da Samira, do terceiro ano. Qual a diferença entre bactéria e vírus? Então, boa pergunta. Então, Samira, a diferença, né, nós temos aí várias diferenças entre bactérias e vírus. Né? A começar, é uma diferença e até mesmo também uma polêmica quando a gente fala em questão de vírus ser considerado ser vivo ou não. Existem alguns autores que consideram o vírus como ser vivo, outros consideram o vírus como, né, como sendo um ser que não possui vida, igual a gente sabe. Ele não possui metabolismo próprio, ele não é formado por células. Para ele desempenhar as suas funções, né, que a gente considera como vivas, né, ter esse poder de replicação e tudo mais, ele tem que estar parasitando uma célula, ele tem que estar dentro de uma célula viva. Então, nesse caso aí tem aquela divergência. Mas vamos considerar os vírus como seres que não possuem vida. Então, a principal diferença aí a gente já começa, onde bactéria é um ser vivo, formado por células, e o vírus ele vai ser um ser não vivo e não vai ser formado por célula. E existem outras mais, por exemplo, se a gente for olhar a questão, né, da constituição celular, já que o vírus não apresenta, então são essas todas. E uma outra questão também é que os vírus são todos que nós chamamos de parasitas intracelulares obrigatórios, ou seja, todos os vírus eles vão ser parasitas e, consequentemente, eles vão causar alguma doença. Eles vão desempenhar algum papel aí porque ele vai estar parasitando. Até o ponto que eu sei, não existe nenhum parasita que seja benéfico, né, Bruno? Não sei se você conhece algum parasita que seja benéfico. Parasitismo, como diz, não é mutualismo. Não é mutualismo. Então, por isso, os vírus, eles são parasitas. Então, todos os vírus, eles são parasitas, bactérias não. Existem algumas espécies que são parasitas, outras não. Outras vivem em associação benéfica com a gente, são essenciais até para a indústria, por exemplo, na produção de laticínios, na fermentação e tudo mais. Mas essa é a principal diferença. Bactéria é ser vivo, formado por célula, vírus ser não vivo e não possui célula. Isso é muito interessante, professor Vinícius, porque essa discussão do vírus ser vivo ou não impacta diretamente na hora que a gente vai ensinar para o aluno, né? Porque é uma indefinição, né? Existe um grupo de cientistas que veem de uma forma e outros veem de outra forma. E aí, na hora que a gente está dando a aula, aí o aluno vem assim, nossa, mas o vírus não causa doença? A gente tem esse exemplo aí agora, né? O coronavírus. Se ele causa doença, como é que ele não é um ser vivo, né? O vírus, ele é composto de alguma coisa que os seres vivos têm? Ele tem material genético, tem uma cápsula proteica. Uma cápsula proteica, ele consegue mutar, até sofrer mutações e tudo mais, né? E os contras. Aí não tem metabolismo, ele não consegue fazer nada sozinho, é uma partícula inerte ali, né? E aí isso causa uma confusão na cabeça dos alunos, e eu gosto sempre de falar para os alunos assim, tá aqui uma matéria que você pode escolher, né, a sua escolha, você pode decidir. Você acredita que o vírus é um ser vivo? Você pode colocar essa opinião se você acredita que ele é um ser vivo, com esses argumentos que a gente falou. Se você acredita que não é, você também pode pensar que não é.
o professor Vinícius pegou um ponto aqui específico só para definir bem, né, as diferenças com bactérias. A questão de vírus ou não, e a maioria dos autores também consideram como vírus como sendo assim, não vivo. É uma partícula. É uma partícula inerte, tanto que quando ele está fora da célula, ele não tem metabolismo, ele fica lá inerte, cristalizado. Nem é uma célula, né? Exatamente. Mas aí é aquilo que o Bruno falou mesmo, fortalece a argumentação. Se você acha, não, pelo fato do vírus ele estar dentro da célula, conseguir duplicar o seu material genético, ser formado por cápsula de proteína e ter ácido nucleico e tudo mais, eu acho que o vírus é um ser vivo, então vamos lá desenvolver e tudo, argumentar e provar que o mundo científico é isso. E é importantíssimo. Argumentar, né? A Você argumentação, tem que falar. Eu acho que é por causa disso, não é só eu acho que acabou, né? Muito bom a sua explicação, adorei. Não, obrigado. Muito bom, bem esclarecido mesmo, viu? Muito obrigada. Vamos para a próxima pergunta. Da Larissa, do 7º ano, da Escola Estadual Professor Caetano, de Belo Horizonte. Muito obrigada, Larissa. Poderia explicar melhor sobre tecnologia e indústria? Bom, esse é aquele conteúdo que eu me sinto um professor de história. Os professores de história me perdoem. Bom, quando a gente pensa no desenvolvimento da indústria, a indústria realmente ela só evoluiu, ela só cresceu mesmo a partir da Revolução Industrial, quando nós começamos a ter um desenvolvimento tecnológico maior com a criação das máquinas a vapor, posteriormente o uso de combustíveis fósseis, o surgimento da eletricidade. Então essa é a relação forte aí da tecnologia, né, do desenvolvimento de técnicas e habilidades para tornar as produções mais eficientes. Então, a indústria ela só cresceu devido a esse desenvolvimento tecnológico. Essa seria a relação. Perfeito. Agora, uma pergunta do 1º ano. O que é fotossíntese? Então, a fotossíntese, a gente vem falando desses conceitos desde o ensino fundamental, lá nos anos iniciais, quando a gente vai ver cadeia alimentar, e tudo, a fotossíntese, ela vai ser um processo no qual os seres vivos, que a gente chama autótrofos, eles conseguem então produzir aí o seu próprio alimento. E quando a gente fala isso em produzir o seu próprio alimento, é o que eu costumo falar. Não é eu sei lá, levantar, então eu sou autótrofo, eu levanto, estou com fome, vou lá no fogão, frito um ovo, faço... Não, isso você está produzindo o seu próprio alimento, tá, mas você não está lá, ficando no sol lá, a partir da água, gás carbônico, e está sentindo se alimentado. Não é assim. Então, quando a gente fala em produção de próprio alimento, a gente fala no sentido de que, através então da energia luminosa, através então dessa energia luminosa, os seres autótrofos, as plantas, por exemplo, elas conseguem, então, absorver essa energia e, através dessa energia luminosa, elas conseguem incorporar o que nós chamamos de um carbono inorgânico, que é o gás carbônico, juntamente com a molécula de água, com a água. Isso tudo através, claro, da molécula de clorofila. Se não fosse ela, não era necessário absorver essa energia luminosa. Feito isso, ela consegue o quê? Converter esse carbono inorgânico em um carbono orgânico, em glicose, em amido, em outras, e que vai ser o quê? A base para a constituição, então, desses produtos orgânicos que a planta vai necessitar. Por isso, então, que nós chamamos que a planta é um ser autótrofo. E a fotossíntese, ele vai ser esse processo onde, através da energia luminosa, eu consigo absorver essa energia e ter a energia necessária para que, então, eu possa converter esse carbono inorgânico, eu produzir substâncias orgânicas, matéria orgânica. Claro que da presença de luz, igual eu falei, da energia luminosa, e de clorofila, que vai ser a molécula, então, responsável em conseguir assimilar essa energia luminosa. Perfeito. Bom, agora uma pergunta da Renata Emily, do 7º ano, da Escola Estadual João Walmick, de Ipatinga. Um abraço, Renata. Olha a questão. Desertificação é um impacto ambiental? Obrigado por sua pergunta, Renata. Sim, a desertificação é um impacto ambiental causado por diversas atividades humanas. Existe uma relação muito forte aí com as queimadas
e quando você faz a queimada para limpar o terreno e você vem com a pastagem ali, você vem com a pecuária naquele terreno, onde ocorre o pisoteamento desse terreno, e esse pisoteamento ele vai impedir a entrada de água, a queimada também vai tirar alguns nutrientes do solo. Pode chegar a um ponto tal que esse solo não tenha mais nutrientes necessários para que cresça planta nenhuma, para que haja vida ali. Então, aí você está falando de desertificação. Quando a gente pensa em deserto, nós não pensamos... É muito comum vir na cabeça assim, o deserto do Saara, né? Aí você vê só aquele monte de duna de areia. A ideia de deserto não é só isso. As geleiras, por exemplo, grandes geleiras nos polos, às vezes você quase não tem presença de vida. É um deserto também. A ideia de deserto é porque não é possível haver vida naquela região, é muito difícil haver vida, rarissimamente. Então a desertificação do solo tem a ver com isso, é um solo que ele não vai ter nutrientes o suficiente para que possa ter vida ali naquele solo. E aí até também a gente pode estar associando essa questão da desertificação com as mudanças climáticas que vem acontecendo, né, devido à intensificação do efeito estufa, né, do aquecimento global. E se a gente for parar para pensar e analisar, se não diminuir essa emissão de gás e tudo, Bruno, a questão da desertificação da Caatinga, né, do nosso Nordeste. Sim, que aí tem aquela questão, por mais que o solo lá é rico, é um solo fértil e tudo, mas essa falta de chuva e esse calor intenso só vai causando isso, esse ressecamento desse solo e esse empobrecimento, e pode virar o deserto, uma desertificação nesse sentido. E seria uma pena, porque é o único bioma exclusivamente brasileiro. Né? Não existe nenhuma outra parte do mundo o bioma Caatinga, só aqui no Brasil. Então seria uma perda assim, muito grande. Realmente. Exatamente. Hoje é até bom a gente ter falado nesse assunto e tudo, que hoje, por exemplo, é o dia do nordestino, né, que a gente tem aí no nosso calendário comemorativo. E é bom lembrar disso, dessa preservação do Nordeste e tudo mais, porque, igual você falou, a Caatinga é o bioma nosso, é exclusivamente brasileiro. Por mais que a gente fala aí para os alunos do ensino médio, que a gente tem mais um grau de complexidade maior, que quando a gente fala que a Caatinga ela vai ser uma derivação da savana, mas é uma savana nossa, onde que, se a gente for lá na África, por exemplo, que tem outros tipos de savana, igual outros filmes de Rei Leão, por mais que pareça, mas existem peculiaridades que só nós aqui no Brasil temos na nossa Caatinga brasileira. Então, tem que se preservar mesmo. Dá para perceber pelos tipos de animais que tem nos diferentes biomas, né? Comparando a savana e a Caatinga. Dá para perceber nos tipos de vegetação. Então, realmente, a Caatinga acabou se tornando muito diferente dos outros biomas aí. Tem muita biodiversidade nessa região. Muito bom, professores. Então vamos lá, agora uma pergunta do segundo ano. Qual a importância dos vasos condutores para a conquista do ambiente terrestre pelas plantas? Boa pergunta. Quando a gente fala aí em questão de conquista do ambiente terrestre pelas plantas, a gente fala o seguinte. Igual eu falei na aula aí do segundo ano, da quarta semana, na semana passada, existem, então, os primeiros grupos de plantas que começaram a conquistar o ambiente terrestre, que foram as briófitas, que são plantas avasculares. Elas não vão possuir esses tecidos condutores. Depois, então, nós temos o quê? Esse surgimento desses tecidos condutores. Quando eu falo em surgimento de tecidos condutores, é a questão do xilema e do floema, que nós vamos ver aí um spoiler aí mais para frente, a respeito sobre esses tecidos condutores que vão transportar água e os produtos da fotossíntese. Isso, então, permite que o quê? A planta ela consiga sair mais dessa zona de conforto dela, digamos assim, próximo de ambientes aquáticos, na beirada aí, por exemplo, vamos pensar aí na beirada de riachos, de rios, ou em locais mais úmidos, e conquistar mais ambientes de terra firme, porque elas vão possuir, então, além desses tecidos condutores, estruturas que vão ser adaptadas em captar a água, por exemplo, para absorver e nisso, então, fazer a condução dessa água para os demais tecidos da planta. E se a gente pegar a briófita, por exemplo, o musgo, geralmente quando chove em um local muito úmido, a gente percebe aquele famoso tapetinho verde que a gente vê lá, ele é bem pequeno e isso... Pensa, se ele não tem tecido condutor, cada célula, então, ali, ela vai ser obrigada, então, a absorver a água e tudo mais.
Como que a planta consegue ter um grande porte com isso? Então, a importância, então, digamos assim, dos tecidos condutores para as plantas, para a conquista do ambiente terrestre, é isso. É que permitiu, então, com que elas fossem, juntamente, óbvio, com outras características, aí eu não vou falar, que nós vamos ver nas próximas aulas, que junto com outras características, elas permitiram, então, conquistar ambientes mais longe da beira de ambientes úmidos. Perfeito, porque agora nós vamos responder a pergunta do Jorge. Ele é de Matões, 8º ano. O que são vasos sanguíneos? Obrigado, Jorge, por sua pergunta. E o professor Vinícius falando de vasos condutores aqui em plantas. E agora vasos sanguíneos. Agora os nossos vasos condutores, né? Porque os vasos condutores em plantas, então, levam nutrientes, né, para as pontas das folhas, da raiz até as folhas. E nós também precisamos de vasos para conduzir nutrientes desde a ponta da cabeça até a ponta dos pés, para alimentar todas as células, para levar oxigênio e para trazer de volta o que nós queremos excretar, ou no caso da respiração, o gás carbônico que nós queremos eliminar. Então, os vasos sanguíneos são as veias, são as artérias, né? São os capilares sanguíneos. Esses são os nossos vasos sanguíneos. Então, eu imagino que a sua pergunta deve estar mais relacionada ao sistema endócrino, né, que foi a aula que a gente falou, de que os hormônios, inclusive, eles são transportados para todas as partes do corpo através desses vasos sanguíneos. Então, são vasos realmente fundamentais para distribuir nutrientes aí para o nosso organismo como um todo. E aí, Bruno, só complementando igual essa questão, se a gente for comparar os vasos sanguíneos das plantas com os dos animais, a gente percebe perfeitamente que são literalmente vias de mão dupla mesmo. Enquanto um vai levar, vai conduzir o sangue do coração para o resto dos órgãos e vai levar o sangue dos órgãos para o coração, nas plantas a mesma coisa. Um leva a água da raiz até as folhas e os produtos finais da fotossíntese que é feito nas folhas, da folha para o resto do corpo até a raiz. É uma comparação xilema e floema com veia e artéria. Né? Exatamente. Interessante a comparação. Muito obrigada, professores, porque agora chegou a hora de mais uma pequena pausa. Aproveite para participar do nosso Tira Dúvidas, que no próximo bloco contará com a participação da professora Leonora Campos, de Ciências, e do professor Vinícius Braz, que continua com a gente. Eu agradeço a presença do professor Bruno e você, estudante, já sabe, é só ligar no telefone fixo 31 32 5409 ou enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp no número 31 98295 2794. Já estaremos de volta. Não saia daí.